Dunga, eu vou ter que sair e voltar, porque árbitro não é aplaudido, é vaiado. Não é possível, é estranho isso. Pessoal, nós tivemos aí 2 apresentações, então acho que tudo que foi exposto no primeiro turno da jornada completou o que nós até falaríamos. Agora, tudo aquilo que foi falado, ele tem que ter resultado. Eu não quero, não é ganhar Dunga, eu não quero ter razão, eu quero ganhar. Então, tudo o que foi colocado pelo Vitor, muito bem colocado, pelo CNM, foi uma ótica uma ótica da terceira equipe. São perfeitas. Só que aí tem o quê? Depois disso, o resultado, a prática. Não adianta nós termos centro de treinamentos, professores e instrutores gabaritados, pagar as grandes taxas, ter um olhar da terceira equipe, se o resultado no campo não for o esperado. E por que às vezes o resultado do campo não é o esperado daquilo que é treinado? Por quê? E eu posso falar com maior tranquilidade por uma razão muito simples. Nós realizamos, até a presente data, 35 cursos internacionais. E muitos do que estão aqui, e dos que não estão principalmente, que são os mais velhos, que aqui tem uma parte nova, participou das 35 jornadas. E também erraram com toda essa gama de informação. Aí, conversando com o José Roberto Reit, considerado na década de 90, principalmente na Copa de 90, o melhor árbitro do mundo. Conversando ali, bem baixinho para não atrapalhar. Lembrando de tantos outros árbitros, Trapião, Gaciba, CNM, Vitor Pereira, 2 Copas do Mundo, Arnaldo. Eu acho, e tenho, entre aspas, obrigado, porque o escudo da CBF não tem as 5 estrelas, mas tem as 7 estrelas. Porque nós vencemos 5 Copas do Mundo e nós tivemos 2 brasileiros apitando a final de uma Copa do Mundo. Em ordem sequencial, que foi o Arnaldo, em 82, e Romualdo, em 86. Então nós temos 7 estrelas. E aqui, quando o museu foi, viu, presidente Nunes, a gente aproveita e parabeniza, o senhor ajudou a constituir esse seminário. E quando vê aqui aquele espanhol, gravata borboleta, né? Bonitão, tal, espanhol, falando castelhano, eu falei para ele, não esqueça dos meus árbitros, não esqueça de colocar no museu pelo menos os 2 que foram à final. Ele falou, professor, é só da seleção. Aí nós temos que curvar e reverenciar esses ídolos, esses campeões, que, claro, fizeram muito, muito mais do que nós. Mas nós merecemos um cantinho ali, um cantinho naquele museu maravilhoso, pelo menos com as fotos dos nossos árbitros. Mas como museu específico da seleção, não há problema. E dentro do que foi exposto, e aí entra um pouquinho no que o CNM falou, que é ter um olhar para a terceira equipe, investir mais. Eu vou fazer uma continha simples, vocês são inteligentes. Se nós profissionalizássemos os 450 árbitros, alguém conseguiria chutar um valor de investimento que seria feito ou não? No final do ano? Alguém conseguiria imaginar qual seria esse valor? Porque as pessoas falam muito no geral. Não, profissionalizar vai resolver. Se profissionalizar resolvesse, e se nós tivéssemos condições, claro que iria melhorar. Mas também nós teríamos a certeza que o Zico não perderia um pênalti numa Copa do Mundo, porque ele é altamente profissional. Ele perde porque ele quer? Claro que não. Porque faz parte do jogo o erro de uma grande equipe, de um grande jogador, e também faz parte do erro do árbitro. A diferença é que ao árbitro não se é dado o direito de errar. Isso é cultural, nós sabemos, não podemos reclamar, temos que trabalhar para que tudo que foi falado seja colocado em prática.
Ninguém que quer chutar o número aí, né? O Martins, presidente da ANAF, deu o número anual. Bem, eu não vou responder, porque se eu responder, vou desmoralizar meu querido presidente. 60 milhões. São 60 milhões para profissionalizar vocês. 60 milhões. E isso sem falar das taxas. Se eu falar das taxas, vai ultrapassar 80 milhões. Não vou debater agora, depois tem as perguntas. Tá? 60 milhões para investir. Nós queremos isso, nós temos isso, nós podemos fazer isso nesse momento. Quem sabe um dia sim. E olha que eu fiz uma tabelinha simples. Os árbitros internacionais, R$10.000. Master, R$10.000. O aspirante, R$8.000. Especial, R$8.000. O CBF1, R$5.000. CBF2, R$4.000. CBF3, R$3.000 por mês. Garantido em 13 salários, mais os impostos. 60 milhões de reais. Esse é o investimento. Ah, mas isso é para viabilizar o processo? Não, é porque nós continuamos, aí entra o Martins e a sua tropa, para mudar as leis do país, para ajudar a facilitar que um árbitro que tem uma vida útil de 10 anos possa realmente ser tratado como tal, como profissional. E eu não tiro e não invalido, que o que você sempre falou é 100% certo. Temos que ter um olhar em investimento, condições, para que ele possa desempenhar bem as suas funções. Centro de treinamento, para fazer os treinamentos de forma rotineira. Uma diferença pequena entre Portugal e Brasil é simples, né? Aqui cabe 80% da Europa. Lá em Lisboa, Porto, 300 quilômetros, não. É impensável para eles o árbitro ir de carro, que é muito longe. E aqui, 300 quilômetros, a gente vai na barbada. Beleza? Essa apresentação, que eu tenho, meu tempo está curto, está caindo ali. Hein? 600 não, 600 é aqui no... É. Eu vou pular as apresentações, né? Vou falar sobre a estrutura, que nós temos 4 órgãos. Quando vocês olham para o Sérgio, eu estou até, se vocês perceberem, eu estou cada vez mais ficando no fundo. Procurando ir para o fundo. Eu estou colocando a escola na frente, a estrutura tem que ir à frente. Quem é responsável por tudo isso são os instrutores. A nossa parte é outra, administrativa e interna. Tá? Temos 4 órgãos, a Escola Nacional, o Departamento, a Corregedoria. Edson Rezende, nosso doutor. Não é um nazista atrás de árbitro, não. Ele é nazista, não. Ele não é aquele que vai punir o árbitro. É aquele que vai nos proteger e blindar daquele que não quer ser um bom árbitro no pilar social que foi colocado pelo CNM. E a ouvidoria que é responsável por receber as reclamações e dar os pareceres técnicos. Essa relação nacional, vamos lá, a divisão, é a quantidade que eu acabei de falar para vocês, né? 188 árbitros em 2015, 246 assistentes, sendo 14 feminino, árbitras e 59. É mais fácil hoje, em tese, ser árbitro FIFA feminino do que ser árbitro FIFA masculino. Que nós temos 4 árbitros femininas para 14 concorrentes. E nós temos 10 vagas para árbitros internacionais, com todos esse número de concorrentes. E essa estrutura ajudou e muito a arbitragem, porque até 10 anos atrás, nós tínhamos 800 árbitros, sendo 10 internacionais e dos 270 aspirantes. Imagina como é que era lidar com essa gama de pessoas querendo ao mesmo lugar daqueles 10. Aí quando eu falo do Reit, CNM, Serapião, falo do Gaciba, e, outros que aqui estão, Dionísio está ali, o Corona, Zé Henrique, Péricles, tá? É a nata da nata. Tá? Por que que eles foram grandes? Porque eles tiveram um índice de equívocos mínimo, pequeno. Por que que outros não são tão grandes? Porque erram mais do que eles. Erraram mais do que eles. Acerta em todos os jogos, em todas as decisões no campo, ou na maioria delas, você vai ser um grande árbitro, vai ser sempre puxado pela escala. Não é a comissão que escala, é o árbitro que se escala. Quando ele vai bem na partida, não é o jogador que se escala, Douglas? Não adianta, como diz ontem o Gilmar, não adianta falar no ouvido que está bem. É ali, no campo, que ele vai ganhar o lugar dele.
é no trabalho, é na regularidade. Pô, é tão fácil escalar o rádio, era fácil. Qual o jogo? Fecha o olho e coloca. Agora, nós temos árbitros para fechar o olho e colocar em todos os 10 jogos da Série A, por exemplo. Essa é a nossa condição, buscar e dar condições para que essa elite que foi colocada pelo Vitor seja achada rapidamente, que é um outro problema que vai da estrutura, também entra na parte inicial da formação, possa rapidamente chegar, sem pular etapa. Mas como é que você não pula etapa do talento? Como é que você não pula etapa do talento? A gente criando ferramentas e regulamentos que possibilitem que a gente possa promover dentro das 4 linhas sem engessar a comissão. Porque o CBF3 ali só fica um ano nessa função e no ano seguinte já é CBF2. E não sei se vocês leram, nós tivemos de 8 de janeiro a 14 de abril 15 regulamentos à disposição na internet. Não sei se vocês leram que nós vamos mudar de 2/3 para 1/5 no quadro CBF1. E nós buscamos aí o lado feminino, nós buscamos interagir com as federações no sentido que indicassem mulheres. Sugerimos aí 37 árbitras e 81 assistentes. No fim, chegamos com 14, porque as federações estão trabalhando nesse segmento feminino que precisamos avançar. Não podemos deixar de olhar pela mulher. Agora, nas mesmas condições que nós exigimos dos árbitros. Não poderemos querer ter no futebol masculino o tratamento, né, desigual. Nós queremos direitos iguais, não é, dona Vanessa? Direitos iguais significa trabalhar de forma igual, desempenhar de forma igual no masculino. E no feminino, claro, a gente respeita a condição. Finalizando praticamente, a Cruzada pelo Respeito, ele vai além da reclamação. E nós temos números. Porque não adianta nada treinar, investir se você não provar no campo que nós estamos avançando. E como é que nós provamos? Mostrando com os números. Não são simples números. Como é que você argumenta com uma pessoa? Você argumenta com dados. E a Cruzada pelo Respeito ele vai além do futebol. Aonde foi parar isso? Vocês não sabem onde foi parar a Cruzada pelo Respeito o ano passado? Numa escola, de uma comunidade, em que os alunos foram tratados por árbitros, cuidados por árbitros, que levaram para ele a mensagem, passaram a respeitar os professores, coisa impensável hoje nas escolas. A mensagem que a gente tem que levar para a sociedade, que dá um lugar para a pessoa idosa como eu, está em pé, tem que sentar. A vaga no metrô que é da mulher, que seja só da mulher. É respeitar as coisas mínimas, as coisas básicas. Respeito ao cidadão, respeito à instituição, respeito às pessoas. Se nós não tivermos isso, como é que faz? E quem viu o campeonato de 2014, e aqui temos exemplos que participaram de 2014, foi uma vergonha que nós observamos, tanto no Campeonato Brasileiro, no final da temporada de 14, como no início da temporada de 15 nos estaduais, ao ponto de um jogador amassar a mão do árbitro em algum cumprimento, de uma forma desrespeitosa. Aí nós incutimos isso, apanhamos durante o ano todo. Porque era ditadura, porque o jogador não poderia falar com o árbitro, ele pode falar com o árbitro, se fala com respeito. Você fala com qualquer pessoa, você fala com qualquer pessoa nesse país se você tratar essa pessoa com respeito. E pode até dar bronca, que a pessoa às vezes vai te agradecer, porque a bronca é sincera. Que no treinamento que o Dunga faz com os jogadores, ele nem sempre fica lá, parabéns, acertou o passe. Pô, errou o passe, melhora o cruzamento. É assim que funciona, gente. Momentos e momentos. É mais o sargentão ali, o Dunga, né? Que eu falo que ele não é o Dunga, ele é o zangado. Beleza? O meu zangado, que eu gosto muito de você, viu, Dunga? E essa cruzada efetivamente funcionou. Funcionou tanto que se nós pegarmos um exemplo, o exemplo de São Paulo, aí a equipe de São Paulo, está toda aí? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns. 34% diminuiu o número de faltas, o número de cartões. Numa competição caiu 6, rebaixou 6 equipes.
e subiram 2. Foi a cruzada? Sim, teve participação. Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, nós estamos vendo as finais dos estaduais com uma certa modificação daquelas equipes que sempre iam para as finais, naturalmente, quase que secularmente. O futebol mudou muito, gente. Não tem mais, com todo respeito, entre aspas, não tem mais japonês. Até o Japão está grande, né, em termos de futebol. Nem chinês, né, até a China. Então, vem aí o árbitro de vídeo. E eu falo que o Charles Miller inventou o futebol. E o árbitro de vídeo está chegando. Vai ser uma outra mudança. E um brasileiro vai estar ali, o Serapião, que é o que mandou um projeto em 2006. Nós trabalhamos, até que surgiu a oportunidade. E foi apresentado à IFAB. A IFAB pegou esse projeto, mesclou com a Holanda. E está aí um projeto que nós estamos nos debatendo para tentar colocar esse ano em prática. Já vamos fazer treinamentos rapidamente aí. Está tudo programado, a parte estrutural, a parte operacional, está tudo desenhada. Com apoio da empresa detentora dos direitos. Vai mudar o futebol? Sim. Se ficar só no projeto brasileiro, que a CBF encampou, que a CBF lutou, que a CBF encaminhou para o IFAB, para os velhinhos do IFAB, vai mudar o futebol, vai melhorar a nossa condição e respeito à terceira equipe, porque ele é um ser humano, ele não consegue ver tudo, vocês não são mágicos, vocês não têm olhos biônicos, vocês são seres humanos que lutam, feito um desgraçado, entre aspas, porque essa palavra não se repete, para fazer bem, porque vocês querem estar na próxima semana na escala. Não vou nem falar dos cursos, vou pular essa parte. Esse é o resumo da parte estatística, né? 60 minutos de bola em jogo. Obrigado, Gaciba, me ajudou muito nesse período. A pergunta que eu ouvi, Gaciba, é: e entre 55 e 59? Mas depois eu pergunto para o Gaciba. Barbada fazer. 12 mil caiu para 10 mil faltas, tá? Tá aí. Falam-se muito. Aí, dona Vanessa, mídia, alguma parte, segmento da mídia. Igor, no Brasil marca-se muita falta. Qualquer encostão está marcando, está parando. O Dunga não pode encostar que o Gilmar já cai. Tá aí, gente. Tira a Inglaterra, tá? Né, Vitor? Tira a Inglaterra. Fora da curva. Educação, formação, respeito, que os hooligans já foram para o espaço. Tira a Inglaterra que foge da curva. Ali o Brasil. Em comparação com a França, não dá uma falta de diferença, gente. Detalhe, esse gráfico foi atualizado dia 25 de abril. Acho que foi ontem, né? Aí, Brasil. Espanha, Brasil, Alemanha e Itália. Isso, a cruzada pelo respeito trouxe resultados para o espetáculo. A espetacularização que o Senembo falou. Tá? Então nós estamos próximo aí da média. Aí, pronto. Anos 90, quem que é dos anos 90? Reit apitava a falta para Dedéu. 58 faltas você apitava naquela época, Reit. Pelo amor de Deus. Então, 58, isso é impensável. Hoje o jogo duraria 15 minutos, Reit. Mas, né? Aí vamos para o ano 2000. Quem que é da época de 2000 aí? Mas 2000 tem alguém, não? Gaciba. Melhorou, Gaciba. Mas está 54 ainda. Tinha uns árbitros que caía, encostava, pum, falta. Encostava, pum, falta. Era mais fácil, né? Respirava. Tal. O jogo não andava. Qual é o problema no futebol? Qual é o problema no futebol? É o árbitro? Não. É o jogador? Não. É a bola, aquela rola. E quando aquela bendita redonda rola, todo mundo quer pegar aquela bolinha. É impressionante. O jogador quer chutar aquela bola para lá, o outro chuta para cá, quer fazer gol. E tem um tonto lá que tem que... Calma, gente, calma, vamos lá. Ninguém brinca como brincamos no interior dos nossos estados. Aí 2010, 35, gente. Aí, 5, 6 anos atrás. 2015, 28. Aqui, todos salvos. Aqui,
Os ricos, eu dou um exemplo claro. Aquela entrada, você que apitou aquele jogo, Rod? Ainda bem. Bangu e Flamengo, aquela entrada daquele volante, aquilo lá é o marco naquela época, lembra? Ele deu uma voadora, nós perdemos uma Copa do Mundo praticamente por causa daquela voadora. Nós estamos vendo isso hoje. Os jogadores hoje também estão cheios de frescura também, viu, Rod? Cadê o jogador? Edmilson? Está aí, Edmilson? Tem algum craque aí? Além do Edmilson? Gonçalves, Pantera. Alguém falou em algum lugar que hoje está muito chato. Não pode encostar, não pode apostar uma cesta básica que o outro fica com raiva. Não pode falar que o cara tem cabelo comprido, cabelo curto. Antigamente, os Dungos usavam barba cerrada, comia alho, pisava no pé do jogador. A aula da escola de árbitro era, não na sala. Os grandes árbitros, Reit, Dulcídio. A palavra-chave do árbitro é pum, pi, pi, pi. Não pode falar. E eu aprendi dessa forma. Eu era pequenininho, queria imitar o Reit, ia para os campos, xingava todo mundo. Aí o cara vinha reclamar, eu dava cabeçada. Naquela época era outra época, gente. Eu fui suspenso, infelizmente, pelo Dr. Marco Paulo Deonero, por 120 dias. Eu reclamo até hoje dele. Uma justiça. 120 dias. Uma simples. É que eu vim correndo para falar com o jogador. E quando eu freiei, a cabeça baixou. E ao subir, bateu sem querer. Isso é um absurdo. Eu tenho vergonha disso. Tenho vergonha disso. Mas nós aprendíamos lá atrás. Hã? Estou abafando, viu? É uma chance, nunca falei isso publicamente. Vai dar uma polêmica danada. Desculpa ao jogador da época, mas o que ele me falou merecia até mais. Xingou de filha da puta, minha mãe não é puta. Desculpa aí, desculpa, tá gravando, né? Pô, meu. Pô, minha mãe não, pô. Xinga a mãe dele, pô. Tá ao vivo, né? Desculpa, gente. Nós estamos num país democrático e a gente pode falar o que quer. Depois que eu vi esses dias aí, um lugar aí que ninguém falou pela mãe, pelo pai, pela avó, eu falo para minha sogra que está falecida. Minha sogra ninguém falou. A minha sogra eu gostava dela. Aí, gente, o resultado do trabalho deles, dos instrutores, o resultado do trabalho que você nem me falou, está aí. Números. Que são comprovados pelo Globo.com. Não é o número do Sérgio. O Sérgio coloca qualquer número. Não. Meu Datafolha, meu Datagaciba, o meu Footstats lá. Agora eu achei um do Gaciba, não vou falar para ninguém. Por cada coisa lá que eu achei. Não vou falar. Pô, vou vender o pulo do gato? Aí os assistentes, quantos assistentes nós temos aí? Tem assistente aqui não? Só árbitro. Pô, tá mal, hein? E os assistentes, vocês, parabéns. Parabéns. 2013... nós acertamos 81% dos impedimentos no Brasil. Erramos 19%. Não foi eu que falei. Globo.com. 2014, 84%. Globo.com. Aí eu, na primeira reunião de final de 2014, eu falei, a nossa meta é atingir 2% a mais, 86%. É a meta que vocês vão buscar nos treinamentos. E a Escola Nacional fez um treinamento específico, junto com as federações, que merecem os nossos parabéns, que os bons exemplos se arrastam. Os maus exemplos, alguns copiam, mas os bons, com certeza, as pessoas levam. Nós chegamos a 90,2%. Aí alguém me entrevistou e falou, pô, mas erraram 10%. Não, 9,8%. Tá? Você acertar. Ali tem os dados, né? Aí tem a qualidade da arbitragem, não vou apresentar para vocês, porque é só falar que é mentira. E olha que nós fazemos o seguinte, a FIFA tem um padrão de notas, que se eu colocar no padrão da FIFA, aqueles números ruins somem todos praticamente. Mas eu pego e coloco uma nota, eu elevo o intervalo de notas, né, para 7,4, eu considero 7,4 uma nota ruim. Indo na escola a gente passa, né, 7,4. Mas eu levo 7,4 como nota ruim. Aí você observe, de 2008, e não é dados de um ano para o outro, não. Eu gosto de comparar décadas. Tá?
Porque se comparar, em 1940 o pessoal vivia 45 anos, agora nós vivemos 80. E vamos viver 100, parece, né? Uma pena que a gente está no fim. Né? Olha aí, 2015, eu falo que nós acertamos, erramos, ou não, fomos péssimos em 7,6% das partidas, as pessoas dizem, que absurdo. Que absurdo, o Campeonato Brasileiro foi uma tragédia. Tragédia baseada em quê? Com que conhecimento? Se o Gaciba falar, se o Wright falar, se o Arnaldo falar, e se eles estiverem atualizados, eu posso aceitar, porque passaram por dentro. Agora, a imprensa que não é especializada, que não tem obrigação de saber, aí sim, a gente respeita, porque aos ignorantes tem que respeitar. Tá? Porque não é que ignorância no sentido de... Porque não tem conhecimento técnico para a função. Até um dia eu brinquei com o Serapião, pô, aquele cara é incompetente. Eu falei, nossa, Serapião, você é mal educado, incompetente, não fala para uma pessoa. Não, Sérgio, é que ele não tem competência. O incompetente significa que não tem competência para determinada função. É funcional o negócio. Então, os jornalistas que fazem um grande trabalho, e graças ao país só é democrático, porque tem vocês, tem a imprensa, para vigiar. Mas na questão da arbitragem, eu peço apenas o seguinte, tente ouvir, né, aquelas pessoas que têm conhecimento técnico para falar. Para você dizer se uma competição foi ruim ou não. Se numa rodada de 10 jogos uma foi ruim, paciência. Não tem como. Tá? Vamos para o vídeo e encerramos. Cláudio, obrigado. Então, gente, encerrando, agradecendo a atenção, parabenizando a CBF pelo excelente evento, que se repita por muitos, muitos anos, porque é debatendo e é discutindo, é ouvindo, é levando a mensagem que a gente pode ser entendido e a gente pode melhorar. Tá? Isso tudo é para os árbitros. No nosso segmento, o trabalho é para vocês. Queremos vocês cada vez mais fortes, cada vez mais independentes. Nós temos projetos que vai transformar, se Deus quiser, se aprovado for, em breve, no futuro não muito distante, árbitros nacionais. Não teremos árbitros mais. Claro que os estaduais continuam, mas nós teremos árbitros estaduais, nacionais.
É uma outra modalidade para a Série A, para as principais competições, para entrar nesse olhar que o CNM muito bem colocou, para poder fazer aquilo que o Vitor falou em termos de treinamento. Ok? Então, eu encerro minha participação agradecendo, Dunga, a sua ilustre presença, Gilmar, todo mundo, enfim. E abraço o Reit, o símbolo, né, que foi na época, foi um dos maiores do mundo. E está ele nos prestigiando com a sua presença. E dou a ele o microfone, se ele quiser falar 2 minutos, que ele fale, e a gente volta para o debate. Tá bom, Reit? Acho que ele merece isso. Obrigado, é realmente um prazer muito grande estar aqui. Não, está tranquilo, eu estou sem problema. Eu operei o joelho. E eu acho que é importante esse simpósio, eu acho que tudo isso que aqui é feito só traz benefício. Existem discordâncias, na minha opinião, eu acho que algumas coisas têm que ser modificadas a nível mundial. Eu tive a oportunidade, como árbitro, de apitar 3 finais de Copas da FIFA, né, desde 79 no Japão, e a Copa do Mundo, Alemanha e Inglaterra, semifinal, então eu vi muita coisa. E não concordo, como, por exemplo, dizia o Amilcar Ferreira, que foi árbitro da década de 40, 50, que dizia que o árbitro de futebol é boçal e soberano. Soberano tem que ser. E o que acontece? Nas palestras que nós vimos, muito bem feitas pelo Vitor, pelo CNM, algumas coisas eu acho que nós temos que considerar que não é só modernidade. Eu me lembro quando eu iria apitar o primeiro jogo, foi Flamengo e Botafogo no Maracanã em 74, o Antônio Viug, foi árbitro internacional, um árbitro muito famoso, chegou para mim: Zé, vou te dar 2 conselhos. Não procure adivinhar e veja a jogada de lado. Isso ele já fazia em 1950, e o árbitro de 2016 pode fazer e não vai errar. Essa preocupação que eu tenho quando eu vejo as alterações que estão sendo propostas, e eu comecei a vê-las em 1990 na Itália, quando o presidente Blatter, na minha opinião, o grande responsável pela inconsequência que a arbitragem mundial viveu durante o período, e que eu acredito que, se não houver uma mudança muito, muito radical, vai ser difícil de nós termos aí qualidade total. Nós temos, por exemplo, a Itália tem um trabalho muito bem feito, como é feito pelo Brasil, como o CNM explicou na Conmebol, como o Vitor falou em Portugal, a Itália também faz. Barcelona e Atlético de Madrid, o Nicolas, principal árbitro da UEFA, cometeu 2 erros gravíssimos. Porque foi quando o Iniesta corta a bola com a mão, ele deveria ter sido expulso. Ele tirou a possibilidade de uma concretização, uma jogada de gol por parte da equipe do Atlético. E o mesmo Iniesta, que ficou em campo nessa situação, reclama de um pênalti que ele sofreu e que foi pênalti. Então, vejam vocês, com toda essa preparação, com tudo isso, o principal árbitro da UEFA cometeu 2 erros gravíssimos numa quarta de final de uma Copa importante como é a Copa da UEFA. E me preocupa bastante o futuro da arbitragem no mundo, porque a FIFA agora regulamentou com 52, 58 colocações, Sérgio? 58. Coisas que realmente não têm cabimento, não tem por que você querer induzir, fazer a teoria prevalecer sobre a prática. O árbitro tem que ser prático, você tem que chegar em campo, trabalhar, o trabalho que é feito em Portugal, que é feito aqui no Brasil, que o CNM mostrou, eu achei fantástico, não tinha visto ainda o filme, mas isso tudo esbarra naquilo que o árbitro vai ver dentro de campo. Ele tem que se posicionar, ele tem que ter condições de fazer um trabalho tranquilo, e esse trabalho tranquilo ele tem que analisar. Então, quando você pega, por exemplo, não estou estendendo muito não, né, Serginho? Rapidinho. Então, rapidinho. Quando você pega, por exemplo, das décadas de 50, 60, um livro, Leopoldo Santana, Pedro Scartin, Diego de Léo, um pouquinho mais para cá, você analisa o que é a mão. A mão é quando o jogador leva o braço, e lá tem um desenhozinho bonitinho, isso aqui, em direção à bola, intercepta. Hoje estão querendo caracterizar todas as situações para que se for mão ou não for mão, na teoria, isso não existe. O árbitro tem que entender, o árbitro tem que ver, tem que compreender o que diz o texto da regra, e aí aplicar. Então, por isso é que eu me preocupo bastante com a arbitragem do mundo. Tive a oportunidade, em 1990, de assistir uma barbaridade, foi feita pelo Blatter, quando há 3 dias, vou fechar, há 3 dias da Copa do Mundo, ele implantou 4 medidas que mudavam totalmente a característica de você interpretar a jogada. O Votro, que era o principal árbitro da Europa,
O Eriksson, da Suécia, principal árbitro da Suécia, e um dos principais candidatos à Copa do Mundo, a finalistas da Copa do Mundo, fizeram o que ele mandou e meteram o pé pelas mãos e se deram mal. Eu e o Lustô, argentino, Lustô, não vou fazer nada disso porque vai ser uma lambança total absoluta. E de lá para cá, toda a Copa do Mundo veio inserindo-se coisas que vieram mudando o comportamento do árbitro. E a qualidade do árbitro caiu bastante. E quando não havia dolo, que nós chamamos de Coreia e Espanha, a arbitragem do árbitro da Arábia Saudita foi uma coisa absurda, porque interessava a FIFA que a Coreia prosseguisse em direção aos jogos mais à frente. Era a Copa do Mundo, Coreia e Japão. Então, isso é que me preocupa bastante. Acho que a arbitragem do Brasil está no caminho certo, é um caminho muito bem traçado. Eu me lembro, quando conversávamos com o Sérgio alguns anos atrás, a dificuldade que ele tinha de chegar e impor aquilo que ele conseguiria impor como qualidade do trabalho que ele entende. Hoje é uma realidade. Nem tudo é perfeito, nem tudo é 100%, mas é um trabalho feito com dignidade, feito com coragem e feito com vontade. Então, gente, eu só queria dizer isso aqui, perdão pelo me estender um pouquinho mais, poderia até falar mais uma meia hora, com muita coisa para contar, mas realmente eu acho que o Brasil, parabenizo o Sérgio, parabenizo a comissão de arbitragem, ao Walter, ao presidente Carlos, ao presidente Nunes, pelo estudo que é feito e que é um trabalho que realmente vai frutificar muito mais à frente. Tá? Muito obrigado, desculpa essa coisa toda.